A menos que você seja alérgico, as abelhas geralmente não são uma ameaça. Isso se a abelha for normal. Porém, se ela for uma abelha africanizada, que é resultado de um cruzamento entre uma abelha europeia e uma abelha africana, ela pode fazer um estrago danado no seu organismo, mesmo que você não seja alérgico. A abelha africanizada, também conhecida como abelha assassina, é mais defensiva do que as outras espécies e só usa seu ferrão no último caso. As abelhas assassinas reagem a qualquer tipo de ameaça muito mais rápido que as outras abelhas e vão juntas para proteger a colmeia. Ou seja, uma pessoa pode receber até 10 vezes mais picadas do que se fosse uma abelha comum. Esses insetos super agressivos são conhecidos por perseguirem suas vítimas por até 400 metros. E eles têm feito uma quantidade razoável de vítimas, tanto humanas quanto animais. Acho que a gente não deveria fazer mais nenhum cruzamento entre espécies venenosas, não é mesmo? Dessa vez, as coisas não deram muito certo. Por falar em abelhas, outro malfeitor aéreo é a vespa. Ela pode se tornar agressiva pela menor das provocações. Agora imagine só uma vespa mandarina correndo atrás de você. A ferroada dela é tão dolorosa que vai te mandar direto para o hospital. Mesmo que você não seja alérgico, a picada dela ainda pode ser fatal, se uma quantidade razoável de veneno for injetada no seu organismo. E se você tiver alguma alergia, desculpe, mas esse não será seu dia de sorte. Um choque anafilático está a caminho. Se você for picado por 10 vezes, pode procurar ajuda médica. Um caso raro, mas possível, no qual o paciente é picado por mais de 30 vezes, exigirá um tratamento médico de urgência. O ferrão doloroso e cheio de veneno pode causar insuficiência renal. Pode levar à morte se não for tratada. Será que o mel dessa vespa é bom? Será que alguém conseguiu chegar perto o suficiente para provar? E o último terror da nossa lista é a mosca tsetse. Essa sugadora de sangue é o maior inseto da África e vive nas regiões mais tropicais do continente. Assim como outros parasitas que se alimentam de sangue para viver, a mosca tsetse pode transmitir uma doença perigosa para as pessoas, chamada doença do sono. Não, isso não vai te ajudar a dormir melhor à noite. No primeiro estágio da doença, as pessoas têm sintomas parecidos com os da gripe, além de febre e dor de cabeça. Só depois de semanas ou até meses é que o segundo estágio começa, com confusão, dormência e problemas para dormir à noite. A boa notícia é que o tratamento e a prevenção têm reduzido tremendamente a taxa de mortalidade, que caiu de 34 mil pessoas em 1990 para 3.500 em 2015. E esse número vai continuar a cair. Certifique-se de que não haja nenhuma jarrutitã por perto. Ela também é chamada de flor cadáver e é bem bonita. É uma flor verde enorme que pode atingir até 3 metros de altura. Ou seja, tem o tamanho de um urso pardo em pé. Mesmo assim, você provavelmente não conseguirá ficar admirando essa belezura por muito tempo, pois ela destila um cheiro de carne podre. Moscas e outros insetos de gostos duvidosos adoram esse cheiro e polinizam a planta com prazer. Vou entender perfeitamente se você sair correndo e gritando de todo esse pesadelo fedorento, mas lembre-se do seguinte, as árvores também têm ouvidos e vão ouvir seus gritos. A auriculária é outra espécie de fungo que se parece com uma parte do corpo humano, só que desta vez com as orelhas. Esses cogumelos gelatinosos crescem em árvores e se alimentam delas. Os fungos adultos possuem um formato macabro, semelhante ao de uma orelha presa ao tronco da árvore. Visto mais de perto, porém, são mais escuros e mais translúcidos. E mais, se quiser, pode cortá-los da árvore e levá-los para casa tranquilamente para cozinhar. Eles são comestíveis. Aceita uma sopinha de orelha? O que você definitivamente não vai querer comer é um fungo que parece ironicamente com dentes. Seu nome explica claramente o motivo. É o fungo dente sangrento. Sua aparência não é nem um pouco convidativa. Ele é gelatinoso, com o líquido vermelho sangue escorrendo de seus poros. O cogumelo ganhou esse nome por causa das protusões parecidas com dentes que há em sua casca, nas quais crescem seus esporos. E o líquido que expele é igual a uma seiva de árvore. O fungo o libera quando capta muita água do solo, e ninguém sabe qual a finalidade. Não é venenoso, mas você não vai querer comê-lo. O gosto é péssimo. Ao contrário da erva de São Cristóvão, que também é uma planta parecida com um órgão humano. Ela provavelmente não é tão assustadora quanto as que já mencionei, mas a também chamada olhos de boneca pode causar arrepios.
É uma planta verde que tem talos vermelhos em seu topo, decorados com inúmeras frutinhas brancas. O que a torna sinistra é que cada frutinha tem um pontinho preto no centro, se assemelhando muito a um globo ocular. Mesmo se não se intimidar com a aparência dela, nem pense em comer um desses olhos. Eles são altamente tóxicos e um fruto pode derrubar a mais saudável das pessoas. Ei, olha! O que é aquela coisa preta ali? Será que é um morcego? Ah, não. É apenas outra flor. Mas seu nome é bem sugestivo. Flor morcego. Na exuberante vegetação dos trópicos, é fácil confundi-la com um morcego de verdade, principalmente à noite. O curioso é que muitas pessoas parecem ter um gosto mórbido por essa planta e a cultivam nos jardins de casa. Será que é para servir como espantalho? O que os jardineiros não gostam de ter em seus quintais é o fungo ferrugem do cedro maçã. Além de prejudicar os cedros, por isso o nome, ele também tem uma aparência repugnante. Começa como uma mancha nas folhas de uma árvore e não é fácil de reconhecer no início. Mas pouco depois, cresce e se transforma em um botão amarelo escuro que continua a crescer, até soltar brotos. E essa é a fase mais repugnante. O botão começa a soltar tentáculos alaranjados, fazendo a coisa toda parecer uma fruta exótica. Em seguida, os brotos, que têm uma textura gelatinosa, cobrem cada vez mais o botão e ficam pendurados no galho como um polvo mutante alaranjado. Além disso, eles reagem à umidade do ar, encolhendo quando está muito seco e inchando quando está muito úmido. Caracol do cone. Esse caracol é tão perigoso que uma gota de seu veneno é mais do que suficiente para acabar com 20 vidas humanas. O pior é que não há cura ou algum tipo de antídoto. Se um desses atacar você, você morrerá, não importa o que faça. Esse animal também é conhecido como caracol do cigarro, porque o seu veneno mata mais rápido do que o tempo de fumar um cigarro. Esperamos que você não fume, assim terá tempo para coisas mais importantes. Peixe-pedra. Essa coisa parece uma pedra, basta olhar para ela. Existem duas coisas que você precisa saber sobre esse peixe. Primeiro, se você confundi-lo com uma rocha e pisar nele, será envenenado e, na melhor das hipóteses, perderá sua perna. O peixe-pedra é muito econômico. Injeta a quantidade de veneno proporcional ao peso que o pressiona. A segunda coisa é que o peixe demora apenas 0,15 segundos para reagir a um objeto em movimento. Outro peixe ou sua perna, abrir a boca e mordê-lo. Então, perder uma perna é realmente possível e, portanto, observe onde pisa sempre que estiver no mar. Abelha africana. Esse tipo de abelha é muito diferente das outras, pois é o resultado de uma experiência. Um brasileiro estava tentando criar uma nova raça de abelhas e acidentalmente deixou-as escapar. Essas abelhas são mais agressivas do que as abelhas normais, talvez porque elas sabem que foram geneticamente modificadas e podem perseguir suas vítimas por longas distâncias. O seu veneno não é mais perigoso do que o das abelhas normais, mas se você for picado por um grande número delas, deve consultar um médico de qualquer maneira. Aranha armadeira. Você sabe por que a aranha mais venenosa do mundo é chamada de aranha armadeira? Ela está sempre pronta a atacar e, ao contrário de outras aranhas, muitas vezes é encontrada em lugares cheios de pessoas, especialmente durante o dia. Você pode encontrá-las em casas ou mesmo em carros. Nós nos perguntamos como Ron Weasley reagiria a essa notícia. Black Mamba. Você pode já ter ouvido falar sobre essa cobra. Seu nome é bastante popular. Quentin Tarantino usa esse nome para o personagem principal em Kill Bill. Essa cobra é conhecida como a mais agressiva de todas. Sabe, geralmente os especialistas dizem que quando você vê uma cobra, o melhor a fazer é afastar-se tão devagar quanto possível. Caso contrário, ela pode pensar que você é uma ameaça e atacar, o que provavelmente é a última coisa que você deseja. No entanto, a Black Mamba é muito diferente. Pode atacá-lo mesmo sem provocação. Parece que algumas pessoas gostam disso. De qualquer forma, se a cobra picar uma pessoa e ela não receber um antídoto nos próximos 30 a 50 minutos, ela irá morrer. O veneno ataca o sistema nervoso e paralisa a vítima. Graças a Deus, essa árvore é realmente fácil de reconhecer. Então você saberá ficar longe dela. Pode atingir alturas de 40 metros. Seu tronco é coberto com espigas em forma de cone e sua fruta se parece com mini abóboras. Todas as partes dela são perigosas. Se a seiva entrar em seus olhos, existe uma grande possibilidade de cegueira. Se você comer a fruta, seu corpo terá uma reação quase instantânea com cólicas, vômitos e diarreia.
E tudo isso, se não for suficiente para mantê-lo distante dela, quando a fruta amadurecer, ela se tornará marrom escura e explodirá, atirando sementes a incríveis 240 km por hora, em todas as direções. Você pode imaginar a gravidade da lesão que elas podem causar se você ficar no caminho dessas balas orgânicas? Isso pode surpreendê-lo, mas não erramos aqui. As cerejeiras podem ser extremamente perigosas, especialmente para crianças pequenas e cães. Os parentes da cerejeira incluem pêssego, ameixa, damasco e uma série de outras árvores desse tipo. Todas liberam substâncias químicas específicas que metabolizam em cianeto. Se falarmos de cerejeiras em particular, você pode encontrar essas substâncias químicas em toda a planta, em altas concentrações, especialmente nas folhas caídas e murchas. Se uma criança ou um cão comer apenas uma ou duas folhas, sofrerão de uma dor de estômago horrível. E se comerem mais do que isso, provavelmente terão um envenenamento por cianeto. Portanto, se você notar sintomas como pulso fraco, convulsões, urina e gengivas escuras e dificuldade para respirar, procure ajuda imediatamente. O envenenamento por cianeto pode fácil e rapidamente se tornar fatal. Esta é mais uma árvore que provavelmente quase ninguém suspeitou que pudesse representar algum tipo de perigo. Mas na verdade é uma grande ameaça. Todas as partes deste castanheiro contêm saponinas, que são substâncias químicas que deprimem o sistema nervoso central. Crianças pequenas, assim como os animais de estimação, adoram brincar com as lindas castanhas dessa árvore que caem no chão. Parecidas com castanhas da Índia. Certifique-se de que não as coloquem na boca. Se as crianças ou cães comerem ou mastigarem essas castanhas, provavelmente sofrerão de vômito e diarreia. Animais de estimação podem ter problemas para respirar ou começar a cambalear e convulsionar. Se você tem uma árvore dessas perto de sua casa, tenha o cuidado de recolher as castanhas e de manter os galhos fora do alcance de seus filhos e pets. Imagine você deitado na beira da praia quando vê um peixe saindo da água ali pertinho, esticando suas nadadeiras e andando por lá sem voltar para a água. Esse é um Anabas testudineus, que pode alternar de brânquias para pulmões para poder respirar e viver sem voltar para a água por até 6 dias. E é claro que ele precisa de comida, então também caça insetos em terra. Onde mais? Há mais uma característica perturbadora. Quando um pássaro ou um animal tenta comer um Anabas, este expande suas brânquias, bloqueando as vias aéreas do predador, o que fica ruim para todo mundo da história. Há uma espécie de bagre que vive no rio Tarn, na França, que se adaptou para caçar os pombos que caminham pelas margens. Sabe-se que os bagres ficam enormes se não controlados, mas, curiosamente, apenas os de tamanho médio caçam em terra. Pode ser porque os maiores simplesmente não conseguem chegar perto o suficiente e depois voltam para a água com suas presas. Mais estranho ainda, não existem outras espécies de bagres conhecidas por esse estilo de caça. Caçar em terra não significa necessariamente ir até lá. O peixe arqueiro desenvolveu uma maneira engenhosa de chegar às suas presas, que são insetos acima da água, sem sequer dar as caras. Ele atira com um jato d'água. Uma mosca pousada pacificamente no galho de uma árvore acima de um lago nem vai perceber quando um peixe arqueiro cuspir nela e a tragar pela água. A coitada irá cair para ser inevitavelmente devorada. Se o aruanã prateado na América do Sul fosse tão grande quanto um tubarão, todos teriam um enorme problema. Esse peixe incrível pode saltar o dobro da distância do comprimento do corpo para fora d'água para capturar sua presa. E é tão rápido que nem as cobras conseguem se soltar de suas mandíbulas. Na verdade, ele adora tanto devorar os habitantes da Terra que nem presta atenção a outros peixes, especialmente aqueles que nadam abaixo dele. E agora, o terror. O tubarão-tigre está entre os mais ferozes predadores do oceano e também pode caçar animais terrestres. Ok, não exatamente. Às vezes ele devora pássaros migratórios que sobrevoam seus territórios e nem precisa saltar para fora d'água para isso. Aves como pica-paus e cotovias ficam cegas e confusas com as luzes da plataforma de petróleo à noite e caem na água, onde os tubarões ficam felizes em pegá-las para o almoço. Portanto, não há necessidade de se preocupar com tubarões-tigre vigiando o litoral.
O peixe-tigre africano come o que quer que encontre e, dado o tamanho dele e dos dentes monstruosos, você pode imaginar que ele encontra muita comida. Se alimenta principalmente de outros peixes, mas quando a nutrição é escassa, pode saltar para fora da água e pegar insetos e pequenos pássaros bem no meio do voo. Não é tão grande a ponto de comer um humano, é claro, mas o nome serve como um aviso de que pode facilmente morder um braço ou perna. Conheça um fóssil vivo, o peixe pulmonado. Ele já existe há 400 milhões de anos e mudou apenas um pouco desde então. Existem várias espécies dessa criatura que vivem em diferentes partes do mundo, mas todas têm uma coisa em comum. Você provavelmente adivinhou: orelhas. Não, pulmões. O peixe é capaz de respirar debaixo d'água usando suas brânquias e rastejar até a terra e curtir alguns dias por lá. E é claro, pode se alimentar de animais terrestres. Na verdade, os peixes pulmonados são onívoros, o que significa que comem de tudo, desde insetos e outros peixes até raízes e plantas. A Cheiracantium inclusum, ou simplesmente saco amarelo, é uma aranha com barriga amarela ou bege. Seu tamanho varia de 2 a 9 milímetros de comprimento e ela é responsável pela maioria das picadas no mundo. Nem é preciso dizer que a picada deste bichinho é bem dolorosa e que o veneno dela é necrótico, ou seja, praticamente danifica e mata os tecidos da pele, fazendo ela coçar e inchar. Quando o assunto é técnica de caça, esta aranha não se contenta em esperar que sua presa caia na teia. Ela a persegue à noite. Ainda bem que elas não ficam necessariamente perto dos humanos, mas você pode encontrá-las no jardim ou quando estiver no habitat preferido delas. Se você quiser reduzir as chances de cruzar o caminho de uma aranha de saco amarelo, tampe todos os buracos, rachaduras e espaços que houver nas portas, janelas e estruturas da sua casa. Assim, elas não terão acesso. É fácil reconhecer uma aranha das costas vermelhas, Latrodectus hasselti. O corpo dela é preto com uma faixa vermelha brilhante na parte de cima da barriga. Se você viajar para a Austrália, Sudeste Asiático ou Nova Zelândia, corre um grande risco de encontrar com uma delas. Mas não se preocupe, as aranhas das costas vermelhas geralmente não são agressivas e não atacam as pessoas, a menos que sejam provocadas. Porém, elas ainda são responsáveis pela maioria das picadas na Austrália. Você tem que ficar longe das fêmeas, pois os machos são pequenos demais para causar qualquer dano sério a alguém. As fêmeas podem chegar a 1 centímetro de comprimento e o veneno delas é extremamente tóxico. Ele afeta de forma lenta o organismo da vítima, causando dor intensa, náusea e fraqueza muscular. Se você for picado, use uma bolsa de gelo como primeiro socorro e vá a um hospital imediatamente. A aranha de pássaro chinesa, ou Siriopagopus smidit, é uma das maiores aranhas asiáticas encontradas na China, onde lidera a lista das mais venenosas, e no Vietnã. Ela tem um corpo amarelo acastanhado e pode chegar a mais de 20 centímetros. Essa espécie geralmente vive dentro de buracos e só sai para caçar suas presas. O veneno dela é chamado de neurotoxina e faz suas vítimas ficarem incapazes de se mexer. Além disso, ele é tão letal que até as mínimas doses podem ser suficientes para matar um mamífero pequeno. Essas aranhas também não são muito fãs de pessoas. Quando incomodadas, ficam agressivas e picam. Se isso acontecer, procure um hospital o mais rápido possível. Se não for tratada, a picada de uma aranha de pássaro chinesa pode causar as mais terríveis consequências. A Loxosceles reclusa, conhecida também como aranha marrom, é uma das mais venenosas do mundo inteiro. Estas aracnídeas chegam a ter 2 centímetros de comprimento e adoram se esconder em locais escuros e quentes, principalmente atrás dos móveis. Bem, eu não sei você, mas eu vou checar todos os cantos da minha casa assim que esse vídeo acabar. De qualquer forma, a aranha marrom pode facilmente destruir as paredes dos vasos sanguíneos que estiverem perto da picada. A vítima pode acabar desenvolvendo uma úlcera na pele que pode levar alguns meses para cicatrizar. Em casos mais severos, a picada pode infeccionar e, como você já deve imaginar, não é nada bonito. Então a melhor coisa a se fazer é lavar a picada com sabão o quanto antes, elevar a região da picada, aplicar uma compressão fria e procurar um médico imediatamente. E já que estamos falando de aranhas reclusas, vamos conhecer mais uma, a Loxosceles laeta, ou a aranha reclusa chilena.
Estes bichinhos geralmente atingem até 4 centímetros de tamanho e gostam de relaxar na América do Sul, Chile, Peru, Argentina e aqui no Brasil. Em geral, essa espécie não demonstra nenhum sinal específico de agressividade em relação às pessoas. Mesmo assim, ela pode picar se for pressionada contra a pele humana. Se isso acontecer, os sintomas variam de uma simples irritação à morte da pele e de outras células. Não se esqueça de que o kit de primeiros socorros deve incluir uma bolsa de gelo e aloe vera para usar na picada. Estes itens vão ajudar pelo menos a aliviar a dor até que você chegue ao hospital.